você que já se formou e não sabe qual caminho seguir, ou você que tá namorando a faculdade de longe e não sabe como começar, vem que tá na hora, Vete. E hoje a gente está com outra convidada muito especial, graduada pela Uniguaçu, residência em urgência e emergência veterinária em Portugal, tem pós em hematologia, ecologia, docência, clínica médica de pequenos e mestrando em patologia clínica, também professora da Uniensino. Bem-vinda, professora Tabata. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. De nada. E a gente começa, geralmente, vamos começar o podcast fazendo perguntas mais gerais para depois a gente seguir para as perguntas mais específicas. E a pergunta mais geral e principal, por que você escolheu a medicina veterinária? Tá, então é bem engraçado isso. Porque, não, geralmente, né, vocês vão entrevistar bastante gente, vocês vão ver. A maioria é o sonho desde criança. Eu sempre sonhei em ser veterinária. Eu fui o contrário. Eu nunca sonhei em ser veterinária. Eu sempre quis ser paleontóloga e arqueóloga, né? Eu falo se existissem veterinários na época dos dinossauros, eles não teriam sido extintos. Então, eu durante a escola, né, eu nunca pensei em ser veterinária. Eu até não tinha muito contato, não era aquelas pessoas que amavam animais. Eu tinha bicho, mas não gostava muito. E quando eu fiz contábeis, né? Então eu fiz contábeis, nada a ver, né? Trabalhei no Ministério Público. E eu... Lembra do Marley e eu? Então, todo mundo ficou apaixonado por um labrador, né? E eu quis um labrador e eu peguei um labrador. Quando ele tinha 1 ano de idade, ele ficava mais no quintal, a gente tinha uma porta de vidro. E ele, toda vez que me via, pulava, até que um dia ele pulou, a porta quebrou na pata dele, ele rompeu o ligamento da pata, rompeu artérias, então foi aquele, parecia né? E eu levei num veterinário de bairro, assim, né? E a veterinária na época falou que era pra me despedir do meu cachorro, que não tinha mais nada o que fazer. Nossa. Aí, eu tinha acabado de terminar meu concurso do Ministério Público, tava meio triste, assim. Tinha me inscrito no curso de comissária de bordo. Nossa! meio perdida da minha vida. E daí eu falei assim, não pode, como assim? Daí o rapaz que trabalhava pra ela, que era do banho e tosa, falou, não. Pegou o meu cachorro, pegou o carro dele, a gente levou numa clínica. Nossa. E daí o veterinário falou, olha, é grave, mas a gente tem que fazer cirurgia, tem que entrar agora. Eu fui ajudando ele, eu falei, quer saber? Acho que eu quero fazer isso pra nunca mais ser um profissional que nem aquela mulher foi, que falou que não ia. Então, aí eu fiz veterinária, eu consegui a bolsa, né? Eu não estudei aqui em Curitiba, estudei no interior. Consegui a bolsa, me mudei e eu me descobri na veterinária. Eu realmente, eu acho, assim, tem pessoas que não são felizes na profissão, né? Apesar dos intempéries da veterinária, eu me descobri na veterinária e eu acho que é realmente isso que eu deveria ter feito na minha vida. Pra fazer a diferença pros próximos. Exatamente. Precisa de um labrador, cortar a patinha. Exatamente. Pra descobrir a profissão da vida. Exatamente. Legal. E, assim, talvez seja essa a própria resposta, mas qual que é o seu maior medo dentro da medicina veterinária, assim? Tipo, que você fala, nossa, isso... Maior medo? Tá. Assim, eu acho que a nossa profissão, ela, infelizmente, é uma profissão um pouco desvalorizada frente às outras, né? Eu acho que o medo que a gente tem, eu não sei se seria um medo, mas eu não acho que perder paciente seja um medo, porque é algo natural da vida a partir do momento que você começa a entender. Mas eu acho que é muito banalizar a nossa profissão, sabe? Porque a gente faz tanta coisa e a gente tem muito burnout dentro da veterinária. Então eu acho que é justamente isso, banalizar a profissão, porque a gente sabe, os veterinários estão cada vez psicologicamente piores, né? Tantas pessoas, vocês não fazem veterinário porque vocês amam os animais? Sim, a gente ama os animais, mas é uma profissão, né? Então eu acho que é mais isso de banalizar os animais. E assim, durante a profissão, do tempo que você tá atendendo, qual foi a maior felicidade, a maior alegria que você teve num caso, com algum... Assim, tem alguns casos que me marcaram bastante, né? Eu trabalho como hematologista, então é uma área um pouco mais nova na veterinária. Aqui em Curitiba, eu acho que a gente tem 4 profissionais só no Paraná que fazem. Mas eu tenho um caso legal de veterinária e eu tenho um caso da minha vida, que foi da minha residência lá em Portugal. Eu conto sempre. O caso da minha vida foi a Bia. A Bia foi uma gatinha que eu atendi lá na residência em Portugal. E ela era uma gata assim... Lá a gente chama de feitio ruim, né? Ela era má. Personalidade. Ela era má. Forte, assim. Não, era aqueles gatinhos
Jaguatirica. Mas ela é gorda, então ela não conseguia fazer nada. Foi pecado. Ela tinha 12 anos, 12 ou 13, e ela... Nossa. Inclusive a dona até hoje no Facebook vive falando comigo. Ela tinha um mastocitoma, uma verruguinha na cabeça. Aí a gente fez, era maligno, mas era uma verruguinha, falamos, vamos tirar, né? Beleza, a gente foi sedar ela e eu não tava de plantão nesse dia, eu tava de plantão à noite e eu tinha uma reunião meio-dia. Eu fiquei trabalhando, eu falei, eu não vou pra casa dormir, vou ficar aqui enrolando. E daí ela chegou pra fazer anestesia. Eu não sei o que é. O mastocitoma, ele é uma neoplasia que ela libera muita histamina. Então a gente tem que cuidar muito, não pode cutucar. Então eu não sei se foi na hora de fazer a tricostomia, fazer alguma coisa ali que tava sedando ela parou, teve uma parada. Nossa. E eu ajudei a reanimar, e dentro desse dia ela teve mais 7 paradas. Nossa. Ela ficou 2 semanas em coma. Caramba. Ficou. E ela foi assim, foi muito bonito, assim, porque a gente não tava desistindo dela, a gente nunca pensou em fazer eutanásia dela. E eu ficava em cima dela, e a gente tentava estimular. Ela foi redobrando a consciência depois de 2 semanas. Primeiro cega, depois ela não sentia, foi voltando os sentidos, né? E daí depois que a gente conseguiu comer, porque ela é gata gorda, né? Comer foi a primeira coisa que ela começou a comer. Por que será? Então, gata gorda, né? E daí a gente foi estimulando ela aos poucos, depois que a gente deu alta, eu tenho até os vídeos até hoje dela, ela voltava comigo fazer fisioterapia, e eu ficava super em cima dela, e eu tenho os vídeos de como ela saiu, ela nem parava em pé, e depois, assim, lógico, ela não voltou a enxergar completamente, né? Sim. Mas rosnar, sibilar, tudo isso, comer, mas ela voltou a andar, e ela usar caixinha de areia, então foi bem, bem importante. E um outro caso, que daí foi meu caso da pós de hemato, de uma gatinha, Capitu, aqui de Curitiba. Ela, na verdade, é de Maringá, mas eu atendi ela aqui já faz mais de 1 ano. E ela tá bem, estável há mais de 1 ano, no caso, né? Ela teve umas anemias, passou por várias transfusões, ninguém descobriu o que era. E era citoxozoonose. Citoxozoonose é um parasita da América do Norte, de lince. Mortalidade de 87% a 90%. Nossa. E a gente conseguiu fazer com que ela sobrevivesse. Um gatinho doméstico. Mata lince, mata onça, mas ela sobreviveu. Nossa. Bichinho é forte. E tá bem. E é muito gratificante casos assim. Exatamente. Casos assim que você olha e fala... Pra ela eu tinha falado pro tutor. Falei, 87% de chance dela virar óbito, né? E assim, ela ficou com os efeitos colaterais. Virou quase um esfinx sem pelo, mas... Mas tá bem. Tá bem, tá viva, tá brincando. É que importa. Como é que chegou agora que você falou da América do Norte, como que chegou nela? Então, ele é um parasita de gatos, felinos selvagens, né? Então foi documentado, tem poucos casos documentados no Brasil, em onça, em sussuarana, né, que é a onça parda. Daí vai pros gatinhos selvagens. Então ela foi uma gata resgatada de chácara no interior do Paraná, que daí próximo de mata. Então provavelmente foi... Teve um contato ali. Legal. E você comentou que você é hematologista, certo? Qual que foi o seu processo? Como que você pensou, eu quero ser médico, veterinária e hematologista? Tá. Então, assim, eu sempre, desde a minha graduação, eu sempre trabalhei com emergência. Sempre gostei muito de emergência. Então, e pronto-socorro sempre foi ali junto. Quando eu terminei minha faculdade, eu fiz residência em Portugal, né? Então, lá eu fiz com o Dr. Nuno, lá pertinho de Lisboa. E é um centro bem famoso mundialmente para terapias intensivas e todo esse cuidado de emergências, né? Então ele palestra pelo mundo inteiro. Ele inclusive foi naqueles resgates do Iraque, Afeganistão, então fazia resgate. A gente faz medicina de resgate também. Inclusive o pessoal tá com vagas abertas para resgate. Olá. Ai, que tudo. Então, é muito legal lá, a gente aprende bastante, é prático, assim, é pronto-socorro, gente, o tempo todo, são 40 internados. Meu Deus! É intenso. Então, eu sempre gostei muito dessa rotina. Quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei um pouco em UTI e depois eu fui pra medicina interna. Dentro desses casos de emergência, eu vi que, na maioria dos casos, a gente tinha muitos problemas hematológicos, muitos precisavam de transfusão. E assim, gente, a medicina veterinária é um problema, porque a gente tem muitos leques para estudar dentro de 5 anos. Sim. Então, eu sentia que faltava alguma coisa, que a gente não estava preparado, e muitas vezes a gente podia estar acabando perdendo certos pacientes por não ter conhecimento. A gente não tem, né? É humanamente impossível a gente conhecer tudo sobre todas as áreas.
possível. E a hematologia é muito nova, então eu fiz parte da segunda pós-graduação do Brasil de hematologia. Pioneiríssima. E daí só tinha 2 profissionais aqui na cidade que trabalhavam e ainda estavam bem no começo. Então, uma é minha amiga da primeira pós, e aí eu comecei a conversar e falei, cara, geralmente os pacientes estão na emergência e eles precisam de um atendimento especializado nessa parte, porque as pessoas não sabem tratar, gente. Muitas pessoas formadas e a gente fala, o que é anemia? A pessoa responde, falta de ferro. Falta de ferro. Né? Então, assim, como eu tô estou falando pessoas formadas, por falta de conhecimento mais específico. Então, eu acabei me adaptando e estudando nessa parte. E, enfim, tá dando certo. Caramba. Bom, entrando então já nessa parte da especialização, eu sei que a gente, pessoas, a gente tem vários grupos sanguíneos, certo? Certo. E os animais, cachorro, gato, como que funciona? Com eles também é mais ou menos parecido? Tá. Então, assim, humano, a gente tem os 4 principais, A, B e O, né? E daí a gente tem os fatores positivos e negativos. Os cães, a gente tem documentado pelo menos 13 tipos sanguíneos. E agora acabaram de lançar desse ano aí, possível descoberta de mais um. Então a gente tem muitos tipos sanguíneos em cães. Gatos a gente tem somente 3, né? Tem o A, o B e o AB. A maioria dos gatos e todos os siameses e descendentes são A. Aí a gente tem aqueles gatinhos mais orientais, alguns persas, alguns esfinques que são B. E por má sorte do universo, quando a gente tem a cruza de um A com B, surge um AB, né? Então, e quem geralmente vai dar problema pra fazer transfusão é o gato, né? O gato. Claro. Então, o cão é um pouco mais tranquilo. Eles funcionam um pouquinho diferente do nosso. Então, eles podem ter mais que um tipo sanguíneo num cachorro só, um pouco mais... Mas assim, gente, a gente tem reações transfusionais. Então, toda vez que a gente fizer uma transfusão... Inclusive, tem muitas pessoas que não sabem que animais fazem doação de sangue. Sim. É super importante. Então, a gente precisa muito, principalmente gato, né? Posso fazer propaganda aqui? Eu ia perguntar sobre isso, inclusive. Então, assim, gente, se tiver um cãozinho com mais de 20 quilos, de 1 a 8 anos, saudável, certo? Vacinado, de preferência castrado, né? Então, pode se dirigir a clínicas. Existem bancos de sangue aqui em Curitiba, se eu não me engano, tem 4 bancos de sangue, onde a gente frequentemente precisa. Então, são muitos animais que precisam de transfusão e poucos doadores, né? Se for no gatinho, então, eu preciso de que ele tenha mais que 4,5 kg, também essa mesma idade, preferência castrado e FIV-FeLV negativo, né? Pra gente não estar passando outras doenças ainda. Gato é muito difícil da gente ter doadores, porque geralmente me vem com aqueles gatos que deveriam pesar 3 kg, só que são gordos, né? Daí pesam 5. Eu quero gatos grandes. Grandes, saudáveis. Saudáveis, exatamente. Isso aí, pessoal. Vamos fazer a campanha aí e vamos ajudar nessa doação. Por favor, gente. Por favor. Precisamos muito salvar a gente vidas. salva muitos animaizinhos. A gente tem até máscara de super-heróis, se quiserem tirar foto. A gente só precisa bastante de doadores. Ok, agora um mito. Anemia é só falta de ferro? Então como eu falei, né? Uma das principais causas de anemia não é a falta de ferro. A falta de ferro, a gente tem bastante anemia, chama anemia ferropriva, né? Então quando a gente tem falta de ferro, a gente quase nunca encontra em animais hoje em dia, porque a gente tem ração que suplementa, né? A falta de ferro é uma das causas, tá, gente? É uma das causas. O ferro ajuda lá a medula a estimular a produção de células vermelhas. Mas eu encontro, assim, naqueles animais de rua, debilitados, caquéticos, aí a gente pode ter falta de ferro. A principal causa de anemia em cães e gatos é a anemia da doença inflamatória, tá? Então, qualquer tipo de inflamação, uma pancreatite, um processo inflamatório mais grave pode fazer uma anemia, tá? Ites podem fazer anemia. Legal. Quando você atende clínica, né? Qual que é o principal exame que você solicita, assim? Tá. Pra minha parte hematológica, o que eu preciso é do hemograma, né? Então, é um exame rápido, fácil e barato, que hoje todo mundo tem acesso. Mas uma coisa muito importante, algumas clínicas têm aquele hemograma de máquina, né? Que é hemograma rápido, ele é super válido, plantão noturno, algo mais rápido ali. Mas pra gente fazer uma avaliação hematológica do paciente, eu preciso de um hemograma lido por um patologista.
é totalmente diferente, muda dos parâmetros da máquina. Existem certas células que a máquina lê de uma forma que na verdade são outras. Um exemplo, um caso veio pra mim encaminhado com suspeita de neoplasia, de leucemia, porque a máquina estava com valores absurdos de linfócitos e na verdade eram células vermelhas jovens que a máquina não consegue diferenciar. Ela vê muito por tamanho, né? Então ela não consegue diferenciar. E a pessoa, não, foi encaminhada com câncer. Daí eu olhei, não, gente, isso não é câncer, tá cheio de células jovens. Calma, por favor. Exatamente. Cancela aqui. Então isso é bem importante, gente. Máquina é pra rápido, pra ajudar ali, mas pra diagnóstico a gente precisa de hemogramas de patologista. Nada supera o profissional Isso, ali, exatamente, a leitura qualificada. Nessas horas que a gente vê a diferença que faz ter um hematologista numa clínica, né? disponível Uma ali. pessoa que saiba o que ela tá vendo, o que ela tá vendo. lendo. Uma pessoa Exatamente. qualificada. Sobre a hemoterapia, como que funciona? Tá, hemoterapia você quer dizer aquela de retirar sangue e aplicar novamente? Tem mais que uma lá? É porque existe a hemoterapia dessa forma, que ela são preceitos novos, é mais pra parte de terapias ali complementares, né? Geralmente é o pessoal de físio, acupuntura que faz, mas tem alguns estudos válidos, onde eles retiram sangue, uma quantidade de sangue de jugular, de algum vaso, e aplicam no músculo, estimulando o sistema imunológico, o próprio sangue do paciente, né? Existem alguns casos bem benéficos para aqueles pacientes com papilomatose. Já viram com cheio de verrugas? Sim. Então, isso aí ajuda mais para estimular o sistema imunológico, né? Na minha parte hematológica, a gente não faz tanto a hemoterapia. Como a gente tem envolvimento autoimune, aplasias de medula, alterações medulares, a gente faz outras questões. Aí a gente tem terapias celulares com células-tronco, que ainda é bastante controversa, né? Então tem pessoas que amam, tem pessoas que ainda odeiam. Então, ela vai muito bem para algumas alterações neurológicas, oftálmicas e alguns casos específicos hematológicos também a gente tem indicações. Bom, eu ia perguntar agora se o hematologista só analisa sangue. Então, assim, na medicina veterinária, a gente tem um hematologista que a gente vai fazer todas as alterações, não tô falando só de anemia, tá? As 3 células, então todas as alterações hematológicas, de plaquetas, alterações de coagulação, fatores de coagulação, doenças que envolvem todos os leucócitos, hematologista. Mas o hematologista, ele atende muito também doenças infecto-contagiosas, porque a gente não tem, assim, eu acho que eu tenho uma pós, existe no Brasil de infectologia, né? Então a gente quase não tem. Acaba caindo muito porque as doenças infecciosas acabam fazendo alterações hematológicas e daí acaba encaminhando. Então, por exemplo, eu atendo bastante leishmaniose, atendo bastante doenças infecciosas. E agora, mais recente também, a gente não tem reumatologista veterinário, não existe pós nenhuma. Então, essas doenças reumatológicas autoimunes também caem no colo do hematologista. Então, existe um rapaz em São Paulo que é reumatologista veterinário só no Brasil. Então, acaba tudo caindo no colo do hematologista. Vai tudo pra lá. Eu acho assim que mais... Quando é muito difícil, aí eles acabam... Estreitando ali o negócio. Vai pra mato. Já é difícil achar um reumatologista pra pessoas. Exatamente. Eu sei porque eu já tive febre reumática, então é difícil. Eu tenho pacientes, eu tenho pacientes com febres e assim, acaba caindo no hemato. Mesmo sem nenhuma alteração em hemograma, hematológica, acaba indo pro hematologista também. É o mais próximo ali. É o mais próximo, exatamente. E como hematologista, assim, qual que é a doença que sempre você tá diagnosticando, tratando? As hemoparasitoses, a gente tem bastante doença do carrapato, né? Querendo ou não. Mas elas não chegam tanto pra mim. Quando chega pra mim já é que tentaram a tratamento convencional e acabou, ela tá mais crônica, alguma coisa assim. Eu vou falar que a gente tem muita doença autoimune. Muita doença autoimune. Muita anemia hemolítica, muita trombocitopenia imunomediada. Então a gente tem muita doença autoimune que acaba caindo pro hematologista. Eu acho que hoje as principais que eu atendo. Que negócio chega difícil pra ela, entendeu? Já passou ali. Já passou da porque fase se da for complicada. aquela erlíquia que trata com doxiciclina, os clínicos geralmente tratam, né? Então quando já passa e não tá resolvendo, daí vem pro hematologista. Vai pra lá. o E tem o que fazer fora. BO, Tabata. Mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Mielograma, o que seria? Tá, mielograma a gente vai fazer a avaliação da medula óssea. Da medula óssea, onde a gente tem as famosas células-tronco, né?
As células-tronco, elas são células capazes de diferenciar em qualquer uma das outras, dessas linhagens aí que a gente acabou de falar. Quando a gente tem uma doença, o paciente ele não está responsivo a tratamento, continua com anemias muito intensas, plaquetas baixas, leucócitos alterados, a gente tem indicação de fazer punção de medula. Punção de medula punciono com uma agulhinha dentro do osso, lá na medula óssea vermelha, aspiro e depois coloco numa lâmina pra gente avaliar como é que tá lá a origem. Aí a gente consegue avaliar, eu faço a contagem eu conto 500 células. Eu vou avaliar como é que tá a origem, porque, gente, se a gente pegar um quadrinho de toda a evolução dessas células, são lindas, eu acho coisa mais linda, né? Então, elas vão evoluindo, eu vou contando quantas células, até que ponto da maturação de cada célula chegou, daí eu falo, opa, olha só, essa linhagem vermelha aqui, ela não tá maturando de acordo. Então, a gente já consegue ter uma noção do que tá acontecendo. A gente pode pegar a medula também, eu acho que tem parasita, mas tá tudo dando negativo, eu posso pegar a medula e mandar pra ver se tem um parasita, que às vezes o parasita fica na medula. Então, nossa, que específico. Então a gente consegue. É muito importante. Mielograma é muito importante, só que o pessoal tem medo de fazer, porque tem que sedar o animal. A gente não faz sem sedar. Sim. Então eu funciono tanto aqui do úmero, pode funcionar do quadril ou do osso externo aqui também. Então o pessoal tem medo, porque realmente, né? Pega uma agulha e vai furar teu osso. Sim. Mas a gente faz sedado, gente, não precisa se preocupar. Humano não ceda, né? Sério? Nossa. Humano eles fazem aqui do quadril, eles só fazem a anestesia Local. na pele, local. Daí diz que dói muito na hora que você puxa, né? Que você faz aquele vácuo. Então eu não tenho coragem de fazer sem sedar, não. Melhor não. Melhor tem. não. Agora mudando um pouco o assunto, no mercado de trabalho, qual que você acha que é o maior empecilho assim, na medicina veterinária? Eu acho que a gente tá tendo muito profissional e nem todos estão qualificados. Então o mercado, eles preferem profissionais que estejam mais qualificados. Ou a gente começa a ficar no escanteio, né? Então eu acho que a gente tem formado muitas pessoas e nem sempre a gente tem... Vocês sabem, vocês estudam. A gente sabe. Então a gente não tem uma dedicação de todos os alunos de uniforme, né? Então alguns alunos querem levar na barriga. Nossa, que parecido isso, né? Então a gente sabe que isso acontece. O problema, gente, que o mercado, ele acaba podando. Então, que bom. Exatamente. Se você chegar lá e não tiver preparo, você vai lá, começa a fazer um treinamento, eles olham, você não sabe nem puxar uma medicação, você não sabe pra que isso acontece. Então, eu acho que a importância não só de fazer a graduação, como também fazer estágio o mais breve possível. Eu tô no primeiro período. Se você conseguir um estágio, faça um estágio. Essa experiência é muito importante. E não só o estágio, gente. Também participação de questões dentro da faculdade, vocês conhecerem profissionais. Por exemplo, semana acadêmica é ótimo para fazer contato com profissionais, sabe? Esse contato com pessoas diferentes, que vocês abrem um pouco o leque de vocês. Vocês vão ver, se for continuar em Curitiba, Curitiba é um ovo, toda veterinária se conhece em Curitiba. Sim. Então, se você falar, se falar da professora Ana, todo mundo conhece a professora Ana, né? Então, é bem importante isso, porque como Curitiba é um ovo, se acontecer alguma coisa, já tá todo sabendo. mundo vai saber. Exatamente, Todo mundo vai exatamente. saber. Então isso é uma coisa bem importante de se ter atenção, né? Qual que seria o seu conselho para quem pretende escolher veterinário? Primeiro, não entre na veterinária somente achando que eu quero ser veterinário porque eu gosto de bicho. Só vai mexer com bicho. Isso é bem complicado. Porque assim, gente, é o clássico dos calouros, né? Eu odeio gente e gosto de bicho, por isso que eu quero fazer veterinário. Coitados. Então assim, gente, a gente tem que gostar dos animais, sim, mas a gente vai fazer alguns procedimentos que a gente vai precisar puncionar, a gente vai precisar conter esses animais. Então não adianta você entrar pensando que vai entrar pra beijar filhote. Isso não vai acontecer, né? Eu acho que você tem que estar bem ciente. Um legal, inclusive, posso acompanhar alguém antes de entrar, ou o curso de auxiliar veterinário, pra ver se é isso mesmo que você quer. Porque eu já vi muitos alunos entrarem só porque gostavam de animais e desistirem, né, no começo, até a metade do curso. Então eu acho que vocês têm que ter muito centrado, que vai ser difícil, vai ser uma caminhada difícil. É um curso difícil, é um dos mais difíceis que tem de graduação, acho que perde pra química. É mais difícil que medicina humana, inclusive.
Então, várias anatomias. A gente viu agora quantos tipos sanguíneos ali. Então é muita coisa, sabe? Então a gente tem que ter essa cabeça bem centrada, não só por gostar de animais. A gente vai ter uma longa caminhada pela frente. O pessoal acha que é só bonitinho, bichinho bonitinho, exatamente. fofinho. Não tem noção. Inclusive, a gente escuta muito isso, né? Vai fazer veterinária? Isso vai mexer com o bichinho, que bonitinho. É tudo inho, né? É tudo inho. É tudo bonitinho. E esse é o problema, que na verdade não é um inho, né? É um ser vivo que tá ali. Então, a partir do momento que a gente tem essa convicção, muda um pouco a nossa cabeça. Eu acho que a partir da primeira vez que você faz uma eutanásia, que você acompanha um animal e ele acaba perdendo esse paciente... Então, eu acho que as coisas acabam mudando, sabe? E a gente tem que ter essa cabeça bem centrada. Você toma um choque de realidade. Exatamente, porque, gente, é uma vida, né? Isso que a gente... É uma vida, não é um inho, não é um bichinho, é uma vida que você tá mexendo. Então, se você não estiver preparado pra tratar um animal, ele é de alguém. Né? É o amor de alguém. E você... Meu Deus, será que eu fiz certo? Então isso é uma coisa... pesa muito na nossa decisão. Por isso que você tem que ter essa decisão bem concisa do que você quer fazer. Durante a sua graduação, quais foram as maiores dificuldades, perrengues que você passou? Minha graduação? Deixa eu ver. De qual delas? É que são tantas. Não, deixa eu ver que graduação... É porque assim... Pensando nas graduações. Você tá falando de matérias, de disciplinas ou Também. do perrengue diário? Geral, perrengue geral. Tá. Então, é que eu morava sozinha numa cidade no interior do Paraná. Tinha bolsa, mas lógico, de pagar aluguel, não sei o quê. Então, trabalhar junto e estudar é mais difícil, né? Então, enquanto todo mundo tá folga, tá de férias, a gente tá trabalhando Natal, Ano Novo. Eu trabalhava numa perfumaria e eu tenho alergia a perfume. Nossa, chegava... A rinite era solta. Então, isso é mais difícil. E daí, concomitante a isso, fazer estágio junto. Então, a gente precisa de perseverança. Você precisa querer fazer aquilo. É isso que eu falo, entendeu? Aí tem gente que fala, eu não consigo fazer estágio porque eu trabalho. Gente, tem estágio noturno. Mas e daí eu vou dormir que horas? Não dorme. Então, gente, isso é meio complicado. Às vezes a gente tem que, por um momento da nossa vida, passar um perrenguezinho pra você colher frutos lá na frente, sabe? Então, isso eu fazia estágios, virava... E trabalhava junto, estudava, isso eu acho que é o mais perrengue. Eu acho que de disciplinas que a gente tem na graduação, a pior pra mim, vocês vão ter ainda, então não gravem isso, por favor. Ok. Pra mim é forragicultura. Forragicultura? Sério? Pra mim foi terrível. Porque forragicultura a gente estuda as forragens, né, a diferença de pasto. Aí eu lembro que o professor olhava pra mim e falava, Tabata, você tá entendendo a diferença de aveia e azevém? Um é mais azul. Eu falei assim, gente, pra mim é verde. Pra mim não é nem azul. Tudo muito parecido. Entendeu? Quando eu fiz o técnico, a gente tinha culturas anuais, tinha essas matérias relacionadas. E realmente... É horrível. Nossa, eu sou péssima. Eu só sei o que é capim-elefante até hoje. Capim-elefante. Aí tem espécies, né? Tem, braquiária, tem um monte. E, gente, aí vocês vão ter ainda. Isso pra mim Que delícia. Pra mim é a pior disciplina que existe na fase. Mas é obrigatória, né? A gente tem que ter. Eu acho assim, que como alguém que quer trabalhar com grandes animais. É mais fácil. Especificamente bovinos, beleza, faz parte do teu dia. Fazer parte da tua vida, né? Mas é importante, gente, é importante. Não, só que, por exemplo, pra galera aqui de Curitiba é mais difícil, que não tem contato com ao campo, né? O dia a dia, tem diferença. Pra quem quer pequenos, quem quer clínica, essas coisas. Pra mim foi a pior disciplina, mas a gente tem que passar. A gente faz parte da vida. Exatamente. O que você vê de ponto negativo na profissão e ponto positivo? Tá. De um modo geral, assim. Tá, pontos positivos. Eu acho que é muito gratificante quando o animal, né, você consegue salvar a vida de um animal e eles demonstram gratidão. Sim. Eu acho que isso é legal, gratidão nos tutores, da família, a gente tá buscando. Mas pontos negativos eu acho que é justamente aquilo que a gente falou no começo, de estar desvalorizado, né? Desvalorização da profissão. Eu acho que é o pior de tudo. Ou eutanásia muito banalizada, essas coisas assim, eu vou viajar pra fora do país, não tem quem deixar, quero fazer eutanásia no meu animal. Já ouvi várias dessas. Então eu acho que essas questões assim são mais complicadas, né? Qual que foi o pior caso que você pegou, assim? Tipo, pior, assim, que você fala, nossa, eu não queria enfrentar isso nunca mais na minha vida.
Teve um caso que eu chorei por alguns dias. A gente tá dando risada, mas é sério, com respeito. Não, mas assim, foi um gatinho. Ele tinha tríade felina, pancreatite, colangiohepatite e doença intestinal inflamatória, né, naquele momento. E ele teve um reflexo vagal. O que é isso, né? É o vômito seguido de parada. Nesse caso, é o nervo vago que para. Né? Então, você não faz ali adrenalina. Geralmente, a gente faz atropina, faz a massagem e o animal volta. E eu reanimei o animal, ele tava voltando. E eu liguei pro tutor pra avisar que a gente precisava manter ele um pouquinho no oxigênio, entubado, mas que ele tava voltando aos poucos. O tutor olhou pra mim e falou que era pra parar, que ele não queria mais o gato. Nossa. Depois que eu já tinha reanimado o animal. Meu Deus, que pesado. Ele já tava voltando, né? E daí falou que não era pra eu mexer mais no gato, não era pra fazer mais nada, que ele não autorizava reanimar esse animal. E ele já tava voltando. Então esse foi... Aí assim, e ele não autorizou pôr no oxigênio, não autorizou fazer nada. Então, esse foi bem pesado pra mim. Passou uma semana, ele comprou um gato novo. Nossa, que horror. Foi. Nossa, como que lida com uma situação dessa? Como que fica a cabeça depois disso? Foi. E daí tava lá vacinando o gatinho novo, né? Ai, gente. Na mesma ele levou clínica... pra você vacinar? É que esse foi lá em Portugal, né? Eu trabalhava lá. E esse foi um caso bem pesado pra mim. Então, esse foi complicado. Fiquei alguns dias muito mal. Até hoje eu penso nesse gato. Não tem como esquecer uma situação dessa. Muito... eu acho que daí a gente já consegue perceber, e isso é importante pra quem tá pensando em entrar, que isso são situações que a gente vai enfrentar muito. Tipo, do tutor falar, tá, mas é só um bicho. Tipo, compra outro. Então, esse ponto é um pouco difícil. Nesse caso desse gato, ele precisava ficar entubado. Gente, eu não assim, eu deixei ele no oxigênio mesmo assim, mas ele foi parando, né? Ele podia ter parado mesmo assim? Podia, se a gente entubasse e ventilasse mecanicamente, ele teria chances? Teria, como poderia ter morrido. Mas assim, é que eu sempre vou pelo lado, vamos tentar, entendeu? Eu sempre penso nessa forma. Mas eu entendo a pessoa também. Agora, eu acho que é meio complicado porque a gente tem um tutor por trás, a gente não pode fazer nada sem autorização. Sem autorização, Exatamente. sim. Então, o importante é isso, é que a gente gosta dos animais, esse é o problema. E nem sempre as pessoas que são donos de animais gostam tanto como a gente. E existem certos casos que a gente não consegue entender, meu Deus, gente, como é que a pessoa deixou nesse estado? Mas é que pra nós é algo inadmissível. Para as outras pessoas pode não ser, entendeu? Eu acho que entra uma questão de prioridades, né? Exatamente. A gente prioriza os animais e o nosso ponto de vista ele vem a partir dali, né? Exatamente. Então eu acho que isso acaba mudando, né? Já vários casos de criadores clandestinos que acabam largando os bichinhos porque nasceram com algum defeito congênito, a gente adotar. Teve um caso também de uma mulher que levou pra fazer a avaliação inicial, era um bulldoguinho francês, branquinho, de 3 meses. Era surdo. Daí, então, tava tudo bem, ela tá saudável. Daí, mas ela é surda, a senhora sabe disso, né? Ela é surda? Então eu não quero mais. E largou, assim, sabe? Nossa. É surdo, despacha. Então assim, existem algumas pessoas que a gente tem... Gente, eu não acho certo isso, mas... Não. Eu acho que é difícil psicologicamente pra gente, porque é muita diferença, né? Do que a gente acha e do que as pessoas acreditam. Como que é lidar com esses tutores dessa forma? Como? Então, gente, existem tutores e tutores. Existem vários tipos de tutores, né? Então, até a gente estudando, assim, tem uma classificação de tutores. Assim, existem tutores que eles já vão mais agressivos com a gente. Tá? Geralmente, esses tutores, ou eles se sentem culpados de alguma forma. Essas pessoas que elas são mais agressivas conosco, a gente também tem que responder à altura. A gente não pode deixar a pessoa ser agressiva, senão a pessoa vai bater na gente. Sim. Tá? Principalmente quando luto, né? Quando acaba indo a óbito, a pessoa pode... Algumas manifestações de luto, elas podem ficar agressivas e querer culpar alguém. É normal você querer culpar alguém. Então, a gente tem que responder um pouco à altura. Não tô falando pra bater em ninguém, eu só falando pra você se defender uma cadeira também. Exatamente. Mas... Depende de cada tutor, de como a gente tem que lidar, né? Existem alguns tutores que são um pouco mais sensíveis, existem outros tutores que eles acabam
sendo um pouquinho mais distantes, né? Então você tem que saber lidar. E eu acho que isso, gente, não é algo que eu possa ensinar na faculdade, ensinar vocês. É algo que a gente vai pegando no dia a dia, isso, na vivência. Porque também não adianta você chegar e começar a gaguejar pra explicar uma coisa. Se você começar a gaguejar, qualquer coisa, a pessoa vai achar que você não tá com preparo e não vai acreditar no que você tá falando. Sim. Então você tem que estar eu estudei pra isso, eu fiz isso, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo, exatamente. Pra pessoa saber que tem confiança no seu trabalho, né? Em boas mãos, né? Isso. E agora? Tem algum outro caso? Vamos pegar outro caso. Um caso que te deixou muito... que exemplifica melhor. Que te deixou muito feliz. Você falou, nossa, eu tô orgulhosa hoje do meu dia. Pode ser como hematologista. Ou, de um modo geral, assim. As suas outras 300 pós. As outras 300 pós. Não sei se tem um caso, assim, super legal. É porque agora... Tem vários, né? Vários casos e cada vez mais a gente comemora junto com o tutor, né? Tem casos que a gente tem que brigar com o tutor, que acaba não fazendo terapia direito, né? Então, mas tem vários casos legais, assim. A gente tem casos... leishmaniose, né? Tem alguns casos que já vinham ali bastante tempo. Tem um pacientinho meu que ele fez 18... Já tá com 18,5. 18 anos e meio, Yorquinho. Senhorzinho já. E ele tem leishmaniose, ele não veio daqui, veio do centro-oeste do Brasil. E ele sempre com anemia, e com sangramentos. E a gente começou o tratamento de forma correta, que agora pode tratar a leishmaniose, né? Desde 2017. Então, e ele tá super melhor. Tá aí, né? Quase 19 anos. Então, esse é um casinho bem legal também. Mas tem vários, gente. Tem um monte de casos aqui, muitos casos pra lembrar, né? Mas é legal, assim. A veterinária, ela te proporciona momentos bons e momentos mais tristes. Então, tem momentos que a gente acaba perdendo o paciente, que a gente fica mal. Mas tem muitos tutores também que são legais, que entram nessa com você. É aquilo que eu falei, né, gente? A gente tem que deixar o tutor junto conosco, ao nosso lado, e sempre deixando ele muito claro do que a gente tá fazendo. Porque a gente vive num mundo de internet, onde você pode jogar no Google e a pessoa querer tratar, enfim, com suco de quiabo. Isso que eu ia falar. Ou tudo é câncer, né? Então... uma vez que foi... Eu cheguei no ponto para atender um paciente, ele já veio com todo o diagnóstico. Doutora, ele tem isso. Só preciso da receita, por favor. Não, ele tem isso. Eu tenho certeza que ele tem isso. Na verdade, não era. Então, assim, Não, vários, né? Ele tem câncer, doutora. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Não é câncer. A pessoa sofrendo. Você acabou de fazer 7 vacinas de uma vez só, é só isso. Calma um pouco, moço. Então, assim, existem essas questões. Mas o importante é a gente saber lidar com cada profissional da maneira correta e trabalhar da sua maneira, né, gente? Eu acho assim, se você mostrar um bom trabalho, e uma coisa que eu acho legal pra falar, pelo menos pra estudantes aí que estão assistindo, né, é o que? A gente manter boa relação com seus colegas. Tá? Então isso é o primordial. Porque as especialidades, vocês vão entrevistar vários especialistas aqui. O especialista, a gente precisa de um clínico geral. Então a gente precisa de alguém por trás pra dar apoio. Porque a pessoa, não sei se se alguém quer ser clínico geral, quer ser especialista, mas precisa de um clínico geral. O clínico geral é aquele cara que vai acompanhar desde o filhotinho até a velhice. É o cara que ele vai confiar. A gente chama de médico da família, quase. Porque daqui a pouco tá ligando lá pra contar, né, as coisas da vida. Eu fiz uma consulta esses dias, a mulher, basicamente, a consulta era psicóloga pra mulher, entendeu? A coitada da cadela ficou em segundo plano ali, ela contando, eu briguei com meu marido, não sei o que. Então, assim, eles precisam de um médico da família que conheça o animal e seja de confiança. O especialista, ele tá lá pra ajudar naqueles momentos pontuais. Então, isso é um desafio dos especialistas. Eu sinto isso, que às vezes a gente tá tratando uma coisa e o paciente do nada deu pão de queijo, começou com uma diarreia. Vai pro seu clínico geral, entendeu? Então, não tem a ver com a minha especialidade. A especialidade não quer roubar cliente de ninguém. Então, a gente tá aqui pra ajudar o clínico geral. Então, isso é bem importante a gente saber e ter boas relações com os nossos colegas. E começando já na sala de aula, né? Isso aí. Tem boas relações com os colegas. Isso é muito importante. Vamos marcar isso sempre, gente. Isso eu acho que é crucial. E aí? Mais perguntas? Sem mais perguntas? Aqui foi tudo. Aqui foi tudo, exatamente. Aqui foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Temos
13 minutos ainda. 13 minutos ainda. Você dita isso aí, hein? Ai, gente, lá temos 13 minutos. Vocês querem falar um pouquinho sobre Portugal? Sim. Sim, por favor. Eu só não sabia que perguntas fazer sobre Portugal. Vai. Vai. Tá. Espera, eu tenho que fazer Claquete. a pergunta. Vai. Sobre a sua residência em urgência e emergência em Portugal, como foi? Como você decidiu ir pra lá? Tá. Então, como eu falei, eu sempre gostei de emergências e eu fiz meu estágio final, juntei dinheirinho e fiz meu estágio final lá em Portugal. Então a gente não precisa de visto por 3 meses, então eu fiz os meus 3 meses de estágio final lá. Depois eu fiz em imagem, nada a ver, né? Nossa, Nada a ver. bem aleatório. Não, eu sou aleatória. Então por isso que eu falo, faça um estágio em tudo que vocês puderem. Sim, em qualquer lugar, gente. Sim, Vai eu se fiz. descobrindo. Nada a ver, eu fiz imagem. No começo ainda fiz monitorinho selvagens. Olha, eu sou totalmente Nossa. aleatória. Conheceu várias áreas, isso que é importante. Não, verdade. Mas lá em Portugal, então ele é um centro específico e o Dr. Nuno ele dá palestras no Brasil, no mundo, né? E eu conheci ele lá. E eu vi aquela rotina, eu fiquei maravilhada. Gente, a gente trabalha muito lá, mas muito mesmo, muito mesmo. E eu fiquei maravilhada, falei, gente, é isso que eu quero. Teve um dia, isso eu já era residente, eu me olhei assim, eu comecei a dar risada de mim mesma. Eu tinha colocado uma maca, eu tava no meio. Eu coloquei na UTI uma maca aqui, uma incubadora aqui, outra maca aqui, outra incubadora aqui. Eu tava com 4 pacientes gravíssimos. Ali. Gravíssimos. E eu tava aqui, ó, me dividindo aqui, ó. Fora os outros internados que a gente tinha, né? Então eu tava bem louca. Então lá em Portugal, ele tem vaga pra... Eu fui a primeira de urgências e emergências felinas. Então eu cuidava da parte felina lá. Eu gosto de gato, né? Sério? percebeu, A ó. gente nem notou. Mas, lógico, atendi os cães também, mas eu era responsável. Tá ali, vão ter que atender, mas cadê o Mas gatinho? eu ficava responsável mais pelo setor de felinos, né? Internação e tal. Então, lá você tem os setores de cirurgia. Acho que agora até abriu, mas já faz uns anos que eu voltei, né? Eu voltei em 2019. Então, eu fiquei lá, a gente tem a duração de 1 ano, você pode estender por mais 1 ano. Você recebe uma bolsa auxílio e recebe moradia. Então, eles têm a estadia Show. lá pra vocês. A gente, lógico, faz uma prova pra entrar. Essa prova ela é em inglês. A minha tinha 16 páginas. Meu Deus. E daí você faz a prova em inglês. Você tem a opção de responder em inglês ou português. E daí você tem avaliação de currículo e entrevista. E daí depois ele libera os editais de quem acabou passando ou não passando, né? Uma vez que você tá lá, aí você, pelo menos na minha época era o seguinte, a gente ficava 7 dias trabalhando de dia, aí a gente tinha 1 semana de estudos, onde a gente tinha, porque tem muito estagiário, então algum artigo pra apresentar, alguma coisa pra fazer. A gente tem 7 dias noturnos, direto. Aí 7 dias na cirurgia, você podia escolher entre ser o cirurgião ou anestesista. Eu odeio cirurgia. Então eu ia Sério? eu gosto de anestesia, então eu ia pra anestesia. Não, eu não opero, gente. Odeio. E daí você tinha 7 dias, daí depois de passar 1 mês, daí você tinha 1 semana de folga, né? Nossa. Merecidas. Exatamente. Então, assim, era muito intensa a rotina. Você basicamente só trabalhava e estudava. Mas é uma coisa que você tá ali, entendeu? Então a residência, a gente, é diferente da pós-graduação. A residência você aprende na prática e estuda também. Na pós, geralmente, você vê mais a teoria, vê os professores, vai estudando, né? Então a residência é diferente. Aqui no Brasil, a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, algumas faculdades que tem residência, a Federal, PUC, enfim, né? Tem algumas outras aí. Todas as faculdades que tenham hospitais, principalmente os federais, né? Então, qualquer aluno de qualquer instituição pode estar apto a fazer uma residência médica. E existem várias áreas. Então, se você quer ser especialista em alguma coisa, eu recomendo fazer residência. Porque a residência é aquilo que eu falei, você tá fazendo a rotina. Então, você aprende na prática, exatamente. Então, você tá ali, o bicho tá aqui na tua frente, o que você vai fazer? Eu lembro porque eu me formei. E primeiro caso de emergência que eu atendi mesmo lá em Portugal, na residência, foi 3 dias depois que eu tinha entrado no programa. Nossa. Eu entrei já no noturno. E daí era uma... Pura pressão ali. Foi. Não, eu lembro até hoje, bem certinho. Era uma quinta-feira, à noite. Ela realmente lembra bem O certinho. horário, minutos. Era uma quinta-feira à noite, era quase 11 e pouquinho da noite. Chegou de emergência um bulldoguinho de 2 anos, bulldog francês, que entalou um osso de brinquedo aqui na garganta e ele não conseguia respirar.
Bulldog já não respira, né? Já E daí é normal. Pensei nisso. tava completamente... Tô sentindo um pouquinho só de falta de oxigênio, porque já não Um pouco mais, assim. Aí entendeu? ele chegou, roxo, daí eu fiz o raio-x, realmente, tava, eu falei, tá ali, né? Ele tava no oxigênio, coloquei no oxigênio, eu entrei em desespero, gente. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Eu comecei a andar em círculo, assim, meu Deus, o que eu faço? Aí, isso é bom, a gente ter uma equipe boa. Aí tinha uma auxiliar veterinária, ou enfermeiro veterinário, né, que ela trabalhava lá, ela pegou, me parou assim, me chacoalhou, falou assim, eu falei, olha assim, dela, você não estudou pra isso? Eu falei, estudei. Daí ela, então você consegue fazer. Aí eu falei, tá bom, consigo. Deu aquele choque de, né? Daí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos lembrar do ABC do trauma. A primeira coisa, o A, vias aéreas estão desobstruídas. Daí eu abri a boca, tem um brinquedo lá. Eu parei pelo A. Obstruídas. Parou aqui. Eu parei pelo A. Mas deu tudo certo, gente, sedei, depois tirei o corpo estranho, tava tudo certo, voltou. No dia seguinte ganhou alta. Esse foi meu primeiro caso de emergências ali, né? Meio traumático, super na pressão. Mas isso é importante, gente, porque a gente sai da faculdade, a gente não vai sair, você não acha que vocês vão sair preparados. Não, com certeza não. A gente sabe o conteúdo, só que a gente não prática tem... É uma coisa. Mas é diferente você ser estagiário e você ser o veterinário responsável. Exatamente. É a Estagiário, pessoa. você tem um veterinário, tipo, nossa, me ajuda, pelo amor de Deus. É, Se é um veterinário, é você. Aí você fala assim, meu Deus, chama o veterinário. Emergência. Será que sou eu? Então, sou eu. Opa, nossa, o que eu faço? Olha. Exatamente. Então, assim, gente, é diferente, né? E nessa de pegar tantos casos, a gente aprendeu. Então, se vocês me olharem no momento de emergência, vocês vão achar, meu Deus, que pessoa calma. Gente, eu sou louca. Por dentro tá frenético. Mas por fora a gente não pode ser. A gente tem que manter a calma, porque quem é o chefe naquele momento é você. Você que tem que gerenciar a equipe. Que se você perder a calma, o paciente vai morrer. Né? Então, você tem que ser completamente calmo, fazer as coisas concisas. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num hospital aqui em Curitiba. E... Não era aqui. Eu nem lembro onde que era. Acho que não era aqui. Tantos lugares, gente. Foi alguns. Não, eu acho que foi lá mesmo. E daí a gente foi atender um paciente e foi o dono do hospital, era pra fazer odonto, tirar sangue, coletar sangue de um chihuahua. E daí, só que o chihuahua era extremamente raivoso e tinha problema cardíaco gravíssimo. Então a gente tem que cuidar com gato e com animais cardiopatas, assim, estressados, que pode parar por estresse, né? Sim. Gente, mas assim, não teve nada de ruim. A gente conteve o paciente na hora de coleta de sangue. Ele desmaiou de estresse. Nossa, tadinho. E caiu de estresse, desmaiado, né? As pessoas começaram a ficar desesperadas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu com a maior... Por dentro eu tava surtando. Eu com a maior calma do mundo falei, não, gente, vamos trazer o oxigênio aqui, bonitinho, nananana. De repente ela... Sentindo o coração aqui na garganta. Suando frio na mão. Isso pode acontecer, é uma realidade, gente. Estresse, isso pode acontecer com os animais. Então, vamos lá, coloquei tudo no oxigênio, foi indo. Passou 10 minutinhos e já tava latindo e rosnando pras pessoas. Aí pegaram o cachorro, levaram pra dona, falaram o que aconteceu e tal, né? A hora que saiu com aquele cachorro, minhas pernas amoleceram. Eu caí assim, eu sentei no chão e falei, ai, Jesus. Eu consegui. Que é isso? Pressão. Mas é que na hora a gente tem que manter a calma, sim. né? Então, depois disso a gente pode relaxar. Então, isso é o principal, é a gente tentar manter calma no momento de estresse. Porque se você se desespera, a equipe vai se desesperar Aí também. você Já perde o era. paciente. Nesse Já caso, era. ela tinha só entrado em síncope. Se ela não tivesse com oxigênio, ela podia morrer, né? Então, a gente não pode se desesperar. Senão, eu vou fazer o quê? Né? Isso é bem comum. Então, esse é o mais importante. Se a gente tá na certa... Tem gente que fala, não tenho perfil, eu fico desesperada. Tudo bem, então não vai pra parte de emergência. Vai pra outras áreas. A gente tem várias áreas aí, né? Então, mas esse é o principal que a gente tem que ter. Enfim, daí minha residência foi essa. E foi loucura. Dia após dia de loucuras. Aprendi muita coisa. A gente fez várias reanimações, inclusive com coração na mão. Nossa. Quer contar Caso sobre de esses cirurgias. fatos? Quer contar sobre essa história? Caso de cirurgias, o paciente parou, né? A gente tem que bombear. Nossa. Vários traumas. Teve um casinho legal também, que era um Yorkinho que ficou preso com... Legal não pro cachorro, né? Diferente, um caso curioso, Caso interessante. curioso, caso peculiar. Que o Yorkinho ficou preso no elevador. Então teve um trauma crânioencefálico bem importante. Teve um caso que me marcou também, que o cachorro era um Serra da Estrela. Aqui é uma raça portuguesa. Ele parece um pastorzão alemão peludo, bem peludão, que é uma região que neva. Então eles são bem grandões. O cara tava numa praia
Era inverno, então não tinha ninguém na praia. Ele soltou o cachorro pra correr. E tinha um casal, e o cara era policial desse casal, e viu o cachorro enorme correndo na direção. Nossa. Ele foi se defender e esse cachorro veio baleado pra gente. Nossa. Então, esses casos de bala, de tiro de bala, já peguei lá em Portugal também, que lá é permitida a caça, né? Então, não caça de animais domésticos, mas Assim, caça de fazão, esses animais assim. E daí, por erros, atinge gato com flecha, Nossa. já. Flecha, cara. Anzol de pescador, cachorro. Tinha um pitbull, foi engraçado esse, tadinho. Era aqueles, ele foi pescar em alto mar, então aqueles anzóis enormes, né? Da hora que ele pegou, o pitbull dele foi lá e pegou o peixe da vara e o anzol ficou preso. Tadinho. Então, tem vários casos, assim, interessantes aí na vida. A gente vai ter que chamar a professora aqui um dia só pra falar sobre os casos. Muito interessante. Tem vários casos legais Não, aí. mas sobre emergência, eu acho maravilhoso. É legal, né? Mas assim, como eu falei, né? Não tem teu perfil, nem todo mundo. Sim. Algumas Exatamente. pessoas vão escutar esse podcast e acho que vão achar um absurdo que a gente tá falando, mas tudo bem, gente. Tá... Como assim vocês acham legal isso? As pessoas, eles estão salvos, isso que importa. Isso. Vocês estão bem. Você sempre quis trabalhar com pequenos ou você, tipo assim... Gente, tomara que ninguém busque essas fotos minhas, ninguém fale com meus colegas de faculdade. No meu primeiro ano de faculdade, eu era totalmente Greenpeace. Eu lembro no meu primeiro dia, eu fui com uma camisa de garrafa PET. Ai, Meu Deus. Tomara que tenha uma foto disso. Não queiram. Eu usava pochete, tipo aquelas pochetes policiais assim na perna. Eu era super... prático. Era super prático. Super... Ninguém acha meus colegas da faculdade, por favor. E assim, eu era super dessa galera aí, né? E daí, conforme foi passando a faculdade, eu fui mudando minha opinião. Então, por exemplo, hoje em dia, eu não como carne vermelha, né? Nem carne suína. Eu não sou aquelas pessoas que vocês comem carne, eu vou julgar vocês. Não, e eu não vou convencê-los a... não, gente, é por uma opção minha. E eu sei o quanto é importante a produção de animais para alimentação humana. Eu sei, assim, eu mudei muito a minha cabeça. Então, a gente coloca a humanidade em primeiro lugar, a nossa espécie. Né? Então, isso eu acho, eu mudei minha cabeça. Antigamente eu era completamente defensora e é isso. Eu ainda sou, eu defendo os animais, eu amo os animais, só que a humanidade vem sempre em primeiro lugar. E o nosso problema é que a gente tá humanizando os nossos animais. Então isso a gente tem esse problema. E, enfim, na minha faculdade eu entrei querendo selvagens, né? Então eu que era da galera de selvagens, quis fazer monitoria. Então, mas daí isso mudou depois do primeiro ano logo, já passou rápido. Passou rápido. Já passou essa fase? Passou. Passou, eu fico pra trás. E hoje você só trabalha com pequenos, grandes de vez em quando, não? Ai, na verdade eu tenho minhas vaquinhas lá em casa, mas só elas. Ai, que bonitinho. Trata só elas apenas. Só elas, eu fico nos pequenos, cães, principalmente gatinhos, eu amo, mas ultimamente eu atendo muito mais cão do que gato. Mas só pequenos. E cirurgia você passa longe? Nossa, bem longe. É no caminho pra fazer cirurgia, não comigo. Eu acompanho o pós-operatório, mas não faço cirurgia não. Legal. Mas cada um tem a vocação, gente. Então, por isso que eu falo, faça um estágio e descubra a vocação. Eu sempre soube que eu não ia me dar pra cirurgia. Mas eu amo anestesia, eu gosto de anestesia. Então, cada um tem a sua... Vai ser descobrindo durante a... Isso aí, façam estágios desde quando vocês puderem. Desde quando te aceitarem. Só façam. Ai, abriu uma clínica, faça. Não, gente, inspeção, faça. Tudo você faz. É muito bom, faça. Bom, eu acho que é isso então. Pra mim, Fechou? acho que é isso. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada.